Pai do Senhor, amados, quero ler uma palavra que se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 31, 32 e 33, que diz assim: Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca-me do livro de que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Estou um pouco gripado, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, essa palavra que acabamos de ler, ela recita um fato muito interessante, que é acerca de riscar o nome do livro da vida. Observe que Moisés, antes de ele fazer essa afirmativa a Deus, Moisés ele foi chamado no capítulo 24 do Êxodo, aonde Deus ele dá a Moisés as recomendações do tabernáculo. Derivava-se em 3 inters. O primeiro inter foi a tábua de pedra, o segundo inter a lei e o terceiro inter o mandamento. Quando Moisés ele entende que na lei de Deus está exposta uma conjugação muito séria, Moisés entende que aquelas palavras que ele usa no capítulo 32 do versículo 33 seria o bastante para que ele pudesse absorver o povo da eminência que o Senhor Deus propôs. Por quê? Porque o povo desobedeceram quando Deus chama Moisés, no capítulo 24, Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo de Deus as recomendações no qual daria origem ao povo vencer as adversidades. Porém, esse tempo foi bastante para o povo cá embaixo, que esperava o líder Moisés, se corrompeu. A história diz que quando eles percebem que Moisés demorou, eles cobram do líder Arão tais palavras. O que eles dizem? Aquele lá que subiu até agora não desceu. E nós não sabemos o que aconteceu com ele. Agora, pois, faz para nós um bezerro de ouro para que adoremos. Quando Arão ouve a pressão do povo, Arão pega deles pingentes de ouro, correntes de ouro, anéis de ouro e faz com a fundição o bezerro de ouro. E aí Arão olha para o povo e diz: aí está o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Mas Deus já tinha dito a Moisés no capítulo 24 qual era a circunstância que levava o povo a catástrofes. Quando Deus ouve de Moisés tais fatos, quando Moisés diz: mas agora eu rogo, perdoa-lhes os seus pecados, ou então, observe que Moisés faz uma ameaça a Deus, ou então, risca o meu nome do livro da vida. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quando Deus responde a Moisés: não só riscarei do meu livro todos aqueles que pecar contra mim. É como se Deus dissesse a Moisés: Moisés, o seu pedir não é favorável, porque não só o seu nome, quanto de todos que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro da vida. O que eu quero dizer
nesta tarde é que Deus ele se submeteu a uma lei, e essa lei ela não pode ser abrogada. Moisés, quando entendeu as recomendações de Deus no monte, Moisés percebeu que o nome no livro da vida era algo muito sério, não só para quem tem o nome, quanto para quem escreveu o nome. Nesse caso, nós somos a alma e Deus o Deus. Deus escreveu. E se ele promulgou uma lei, ele não pode abrogá-la. Chama-se essa lei, no tempo do rei Dário, essa lei era conhecida como a lei dos medos e dos pesais. Eu vou chegar nisso, mas observe. Quando Moisés entendeu que as recomendações que Deus deu a ele no monte, que foram 3 itens, como foram os 3, a tábua de pedra, a lei e os mandamentos. A tábua de pedra, a gente sabe que estavam inseridos os requisitos no qual dava origem à arca, ao tabernáculo, as construções, o extrativismo, os sais minerais, animais e vegetais. Mas sabemos que na lei estava um outro porém, é um conceito derivado em inters. E aí, uma das ênfases desse inter da lei, que Deus também deu a ele lá, estava a lei do livro da vida. Quando Moisés entende que essa lei era a mais rígida, foi a que ele colocou Deus entre um inter e disse: se não perdoares o povo, risca o meu nome. Observe o quanto é sério você ter o nome escrito no livro da vida. E o quanto é importante você também ter o seu nome no livro da vida. Quando Moisés ele faz essa afirmativa a Deus, ele diz que não poderia abrogar e diz que não só riscaria do livro da vida, mas todo quanto pecasse contra ele. Não porque ele pediu, mas para que ele tivesse o nome dele banido do livro da vida, era necessário ele quebrar os parâmetros que foi dado a ele. Como o povo cá embaixo, quando ele estava no monte ouvindo de Deus, os requisitos para reger o povo cá embaixo falhou. E logo como ele desceu, ele viu o quanto foi severo para o povo. Ver todo mundo morrendo, ver um matando os outros. E aí, quando ele percebeu aquilo, ele se sujeitou a se colocar na forca, como um tipo de Cristo que Moisés era como líder. Moisés ele se sujeitou a ter o nome dele banido do livro da vida, tão somente para ver Deus dar mais uma oportunidade ao povo. Então, com isso, gerou em mim uma expectativa e surgiu um tema. Debaixo desse tema, eu já quero dizer que uma lei promulgada jamais abrogada. Você se lembra quando no livro de Daniel, quando mesmo estava sobre, aleluia, 120 da província nomeado príncipes, entre eles Daniel era um, porém o rei Dário tinha em Daniel uma visão, e esta visão levou Daniel a ser nomeado o principal entre os príncipes, que levou aos príncipes entender que Daniel, por não ser babilônico de origem, mas Israel de Deus, não poderia ter tal cargo. Ali eles decidem fazer um elo para tirar Daniel da liderança básica. Só que diz a história que eles não tinham ocasião contra Daniel. E o que eles fizeram? Juntaram entre eles, disseram: se não podemos pegar Daniel em uma falha, pegaremos ele na lei do seu próprio Deus. Decidem armar um decreto onde todos quanto adorasse qualquer outro Deus que não fosse o Deus da província e o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Quando eles promulgam esta lei, arma esse edito, eles levam para o rei Dário, e o elogio deles deram ênfase de exaltação ao rei, e o rei teve, por vontade própria, de assinar um decreto contra todos quantos fizesse tais atos que não fosse para ele no período de 3 meses. Observe que quando o rei Dário assina esse edito, ele não sabia que a eminência
era para aquele que ele amava. Quem era ele? Daniel. Aquele que ele tinha um grande prazer na sua alma. A história diz que quando o rei Dário assina um decreto, passado 3 dias, Daniel vai orar como era de costume, orar por 3 vezes ao dia. E quando Daniel vai orar, os que armaram o decreto tão somente bate a sentença. Chega para o rei Dário. Rei Dário, o senhor não assinaste que qualquer um que no período de 3 meses se prostrasse e adorasse qualquer Deus que não fosse o Senhor, que fosse lançado no lago de fogo, ou na cova dos leões, perdão. Rei Dário, sim, assinei. Resume-se a história quando eles dão o parecer de quem era o culpado e o sentenciado à cova dos leões. Diz a Bíblia que o rei Dário amargurou-se a sua alma. A história diz que o rei Dário, ele se propôs a madrugada toda não comer pão, não beber água, não se alegrar com vinho. A história diz que o rei Dário ficou a noite em claro em prol da vida do Daniel. E o que ele diz a Daniel? Daniel, o seu Deus te livrará da cova dos leões. E o que eu quero te dizer nessa história é que o rei Dário, ele promulgou uma lei do medo e dos pesais. E quando aquele que ele amava era o dito que ia estar em iminência da cova dos leões, ele não podia abrogar. O que eu quero te dizer, Deus, ele interlaçou-se em uma lei. E essa lei, ela não pode ser promulgada. Capítulo 3, versículo 16 de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ele amou, o amor de Deus, naquele grande dia, se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, ele não pode te absolver da condenação do inferno. Porque Deus, ele assinou, promulgou uma lei e não pode ser abrogada. Livro de Apocalipse, capítulo 20, fala que todos quanto não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo preparado por diabo e seus anjos. Você está entendendo a mensagem? Uma lei promulgada, jamais abrogada.